Eu vou chamar, então, a nossa próxima palestrante, Roseli Canzaroli. A Rose, então, é médica veterinária, formada pela UFPEL, com mestrado em agroecossistema, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e doutorando em desenvolvimento rural na URGS. Ela é membro da Comissão de Produção Orgânica do Rio Grande do Sul e da Comissão de Pecuária Orgânica do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Ela é presidente da Cooperab e assentada da Reforma Agrária aqui no assentamento Filhos de Cepé de Viamão. Bem-vinda, Rose. Então, bom dia a todos e todas. Também quero já deixar o agradecimento aqui para casa, né, da Faculdade de Medicina Veterinária por acolher esse nosso seminário mais um ano. E como membro também da CEPORTES, né, agradecer os estudantes, a ETA, os colegas da comissão, né, que ajudaram, e a Márcia com a sua equipe fantástica, né, que praticamente é o que nos salvou, né, Michele? A gente, com um tempo um pouco curto para fazer tudo, né, as meninas aí pegaram firme e um ótimo e lindo evento. Parabéns a todos envolvidos aí para que esse seminário acontecesse. Então, vou um pouco falar aqui da nossa experiência, que já vou fazer uma correção, que ali no cartaz está como merenda escolar, né? A gente já mudou um pouco esse termo, né? O próprio calendário está se falando em alimentação escolar. A gente não fala mais em merenda escolar, porque não é apenas uma merenda, né? Então, a gente fala em alimentação. Então, esse tema que eu venho trazendo é uma experiência que a gente começou a desenvolver dentro do assentamento, que na parte da transição, então, da proteína animal. Aqui. Então, eu vou falar um pouco da nossa característica lá no assentamento Filhos de Cepé. O Uri já fez a referência aqui antes, né? Que lá nós somos 376 famílias assentadas, é o maior assentamento do Rio Grande do Sul, em famílias e em áreas. Eu faço parte, então, da Cooperab. Hoje a Cooperab, dentro do assentamento, tem 163 sócios, e o principal comércio da cooperativa são os programas institucionais. O Uri falou um pouco mais em relação ao PENAI, mas também a Cooperab, ela acaba entrando dentro do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, principalmente via CONAB, e as compras institucionais, que aí entra hospitais, exércitos, né, que também faz essas compras daquele recurso que ele colocou lá dentro dos 30% da agricultura familiar. Mais especificamente, a gente trabalha e a nossa experiência agora que está sendo organizar a cadeia de produção animal para o PENAI, né, para que essa política pública de compras na alimentação escolar. Então, o assentamento hoje ele tem uma produção agroecológica, vegetal, toda certificada. É um dado importantíssimo que o assentamento ele é livre de transgênicos e de agrotóxicos. Isso por uma conquista dos assentados, né, que moram lá hoje, desde 2009, né? Em 2009 a gente já começou uma transição antes, mas tem uma lei dentro do assentamento, né, que foi por conquista, que não se pode plantar com transgênico e nem com agrotóxico. Então, toda a propriedade dessas 376 famílias são agroecológicas. Algumas já certificadas com a UPAC e outras não, porém a produção agroecológica. Então, não existe uso nenhum de insumos químicos lá dentro. Então, isso é importante quando a gente fala da nossa produção, que ela ainda, algumas não são orgânicas certificadas, mas elas já são agroecológicas.
Então, a produção animal e vegetal, ela está toda orgânica, né? E nessa parte da produção animal, a gente estamos na transição da agroecologia. Os principais produtos, então, da cooperativa é o arroz, em grande quantidade, né? As hortifrutis já são consolidadas, que já tem a certificação orgânica. A nossa certificadora é a Coceardes, né, que é uma certificadora também do MST, e ela faz a certificação lá dentro. E a proteína animal está em andamento. A gente está com 2 projetos em andamento em transição para poder certificar. Aí, oxalá, até o ano que vem a gente já tem o certificado, que é o gado de corte, e que os desafios a colega Luísa trouxe aqui mais cedo, né? E basicamente o nosso desafio, tanto no gado de corte como nas galinhas coideiras que eu vou trabalhar agora, é a alimentação. Porque o gado de corte hoje tem o pasto que é orgânico já, mas a gente tem essa suplementação, e principalmente na área da sanidade, né, Beto, que é um desafio grande da gente estar trabalhando. E as galinhas coideiras, que é um projeto também que se iniciou já fazem 3 anos que a gente estava para iniciar esse projeto, e nós conseguimos iniciar o ano passado, então a gente está nesse avanço para certificar agora a questão dos ovos. Né? Então, o programa principal que nós estamos trabalhando com os ovos é o PENAI, né? Que não vou falar muito dele, porque ele já colocou um pouquinho, mas hoje ele tem essa compra aí dos 45% da agricultura familiar. O que é produzir por PENAI? E o Uri tocou um pouco esse assunto, né? É produzir alimento em quantidade. A gente tem que pensar em escala. E quando a gente pensa na escala da produção de arroz, de feijão, ela é um pouco menos complexa quando a gente pensa em escala animal. Então, os estudantes aqui sabem, né, como que é tratar isso e como que a gente faz. Hoje, quando a gente pensa na avicultura, a gente pensa naqueles grandes galpões, né, com as galinhas coideiras, botando a todo momento para dar um volume alto. Né? A gente pensa sempre nessas integradoras. Quando a gente pensa na agricultura familiar, na colonial, a gente consegue observar aqueles galinheiros, as galinhas soltas, mas isso não me dá uma quantidade, né, suficiente para a gente poder atender um programa como o PENAI. Então, a gente tem que pensar em escala. Né? Viamão consome 48 mil ovos por mês. Isso só nas escolas municipais. A Cooperável ela atende 66 escolas municipais. Isso dá 25 mil alunos atendidos. Então, toda semana entregue ovos em 66 escolas. Por que eu trago esse dado? Porque depois vocês vão ver, e quando a gente fala em produzir em escala, em valor e em orgânico, às vezes não fecha a conta. Então, qual que é o trabalho que a gente está fazendo e aonde que a gente quer chegar para colocar os ovos orgânicos dentro da merenda escolar, né? Da alimentação escolar. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi organizar a produção. Né? Como que tu organiza? Os nossos maiores produtores são de arroz orgânico, mas lá nós temos um assentamento único, né? Porque o arroz está lá no banhado e nas áreas secas, que a gente chama de coxilha, onde que os nossos agricultores moram. Todos que estão aqui estão na área da produção dos ovos. Então, a gente conversou dentro do nosso quadro social para ver quem tinha aptidão e quem queria trabalhar. Né? A primeira coisa, tem que querer e gostar do que faz. Então, nós selecionamos os agricultores com aptidão, fomos para a escolha das áreas, né, dos lotes, porque os lotes não são todos iguais, não são todos regulares do mesmo tamanho, e a gente, para produzir o orgânico, nós precisamos de cumprir algumas medidas na legislação. Então, tu tem que ver a área antes de você começar. E depois vem a questão do financiamento para a construção. E vocês acabaram de ver que entrar no financiamento não é fácil. E também tirar o dinheiro do bolso na agricultura familiar, para quem ainda não tem um projeto consolidado, financeiro também não é fácil. Então, entrou a cooperativa, né, contribuindo nesse financiamento, e alguns agricultores também, que tinham alguma reserva, começou, então,
a fazer os galinheiros com aquilo que tinha dentro da sua propriedade. Aqui é um deles que começaram a fazer na época. E o segundo passo foi a capacitação dos produtores. Isso foi antes de vir as galinhas, de ter os galinheiros. Porque também não adiantava a gente, olha, vamos começar a criar, fazer ali, depois a gente ir atrás, como que a gente vai certificar? Ah, mas o tamanho do seu galinheiro não está adequado, você não tem área, então eu ia ter que começar tudo de novo, né? Então, nós fizemos algumas oficinas sobre a IN 19, que é da produção orgânica, principalmente da área animal. Fizemos oficinas de homeopatia e fizemos também oficinas da sanidade animal. É o que a gente mais faz, né? Direto, a gente está trabalhando a questão da formação. Então, aí dentro aí quando nós somos os agricultores, nós somos, olha, o que a gente precisa, né? Para poder instalar os galinheiros, a gente precisa ter essa exigência da Instrução Normativa 19 do MAPA. A ideia ali era de 100 a 300 aves no primeiro momento, né? Não passar de 300, porque todos estavam aprendendo, né? Não é criar galinha solta, né? De fato, o sistema de produção, que você tenha uma escala produtiva que garanta também, né, um produto ideal para o mercado. Então, nós começamos com 300 aves, né, de 100 a 300, né, tem uns que tem mais, outros menos, e ali obedecendo, então, esse é o que a IN fala. Né? Primeiro, o projeto estrutural, que é 7 aves, né, por metros quadrados, que tem que ter dentro do galinheiro, isso do espaço fechado, né, ali atendendo a questão dos poleiros, né, tem de 25 a 30 centímetros por aves. A questão da área de pastejo, né? Então, se você tiver uma área grande que você vai fazer o pastejo extensivo, você tem que ter ali no mínimo 3 metros quadrados por ave. Se for rotativo, 0,8 metros quadrados por ave. Então, são, dentro da legislação, para ser orgânico tem que ser isso. Né? Então, todas essas normativas, a gente, antes de fazer o galinheiro, nós estudamos e foram atendidas, né? Então, todos os galinheiros hoje dentro do assentamento, ele atende essas 4 dimensões, na verdade, né, dentro do sistema orgânico. O manejo de sanidade, ali na legislação, fala que você tem que adquirir pitainhas menos até 35 dias, né? E você pode, se você adquire, você tem um processo em andamento, ali para você fazer a transição, você tem ali 75 dias, você tem que começar, por exemplo, hoje os nossos galinheiros, todos eles, a área são certificadas, apenas as galinhas não ainda, porque a gente falta a alimentação para ter a certificação orgânica. Então, quando chegar o alimento orgânico, por exemplo, essas famílias vão ter 75 dias, né, das galinhas estar comendo ração orgânica, para ela virar orgânica, né? A gente entrar na certificação. Então, é esse passo que falta dentro dos nossos galinheiros para ela ser orgânica. A área de circulação também, e a certificação orgânica, né? Que a gente tem que ter, nós temos a UPAC Cocearves, que também está em construção para a área animal, que ela também ainda não tem. Então, hoje a Cooperab tem 12 galinheiros liberados pela a IN 19 também, mas é uma outra, tá? É a 19 da SEAP. O que é essa IN 19? Ela saiu em 2024, essa instrução normativa, limitando o registro de galinheiros numa zona de 25 quilômetros das lagoas por causa da gripe aviária. Ali no assentamento, a gente está nos 21 quilômetros da Lagoa dos Patos. Então, a gente não pôde cadastrar novos galinheiros. Tem uma discussão que a gente está fazendo junto com a SEAP, que é em relação ao registro e o cadastro. A gente está conversando para ver se a gente consegue liberar outros agricultores, né, que a gente tem uma demanda maior, mas hoje liberados pela SN, cadastrado, nós temos apenas 12 famílias trabalhando. Para nós é importante ampliar, porque, como eu falei, para colocar no PENAI, a gente precisa de volume.
Então, nós não precisamos de um aviário grande, a gente precisa de muitas famílias trabalhando com aviários pequenos, né? Porque aí a gente consegue controlar a sanidade, a gente consegue ter um produto de qualidade. Então, toda a área, como eu disse antes, tanto os lotes já estão certificados pelo Pacto Oceargas, as frutas e as verduras, né? Então, parte da alimentação das galinhas é a ração comprada, mas a grande maioria também que é dada são as verduras e frutas que tem no entorno. Pegam o Carlinhos, por exemplo, o Carlinhos ele trabalha com horta, já entrega para o Penai, então as sobras da horta ele dá para as galinhas, né? Então isso reduz a quantidade de ração. Então parte da alimentação delas já são no processo orgânico. As aves já são tratadas com fitoterápica e homeopatia. Quando a Luísa falava de dar arnica, as gurias me sopraram ali, ó, tá vendo? Por isso que nós demos quando as galinhas chegaram. E quando elas chegaram para a propriedade, elas estavam estressadas do transporte. A primeira coisa que elas fizeram, já quando colocou no galinheiro, elas ganharam água com arnica. Então, nós fizemos um curso antes justamente para isso, para preparar os produtores para poder receber elas já liberando assim, dessa lógica, né, do medicamento alopático. A cama de aviário também é com a casca do arroz orgânico, né? Então a gente não tem cama de aviário de outro lugar, de dentro do assentamento. E a alimentação, então, que é o nosso desafio, que nós estamos em transição. Aqui está um pouco da exigência, então, da IN19, né, para alimentação. O produto tem que ser 100% certificado orgânico, né, a alimentação, sem promotores de crescimento, antibióticos, hormônios ou qualquer tipo de aditivo. Tem que ser livre de transgênicos, né, não pode ter nenhum ingrediente geneticamente modificado. E aí também ela abre um espaço para ter essas alternativas viáveis, né, que você pode produzir e formular uma ração própria dentro da sua propriedade, desde que você demonstre que todos os produtos que estão vindo são oriundos de certificação orgânica. Um detalhe aqui, quando tem falta desses produtos no mercado, é permitido você dar até 30%, né? Até 30% da alimentação, é isso, né, Michele? Até 30%, mas não pode ter transgênico, né? Você pode dar convencional. Mas isso assim, faltou, teve uma escassez no mercado, não consegui comprar soja orgânica, numa escassez, 30% eu posso utilizar. Mais do que isso, não. E aí, um dos dados, né, que no Rio Grande do Sul nós não temos milho e soja o suficiente que mantenha um abastecimento anual da criação orgânica, né? Então, se a gente quiser formular porque ração orgânica já pronta, não existe. Então, os proprietários hoje que têm ovos orgânicos, que a gente tem bastante pequenos agricultores de Viamão com ovos orgânicos, eles trazem o milho, trazem a soja e fazem a ração dentro da sua propriedade, né? Fazem a mistura ali. A maioria dessa soja vem do Paraná. 20%? 20%? Então é 20% de substituição para não ruminantes. E para as galinhas? Então, não ruminantes, as galinhas. 15 para os ruminantes. Isso. Então é o que a gente pode usar, assim, deu escassez, 15% e 20%. Que a gente pode utilizar que não seja transgênico, né? Só convencional. Então, é um desafio muito grande. Então, vendo que a soja está cada vez mais avançando dentro do Rio Grande do Sul, né? E não é soja orgânica, né? A gente sabe que a soja convencional é transgênica, porque é difícil achar a soja não transgênica também. E essa soja vem lá no Paraná. É o estado mais próximo que a gente consegue uma soja orgânica ou só convencional, do Paraná. Então, essa dependência, né, de fora é o nosso grande desafio, é formular a nossa própria ração. Nós até tentamos plantar soja lá no assentamento, mas como eu disse antes, o nosso assentamento é banhado. Quando tu trabalha com agroecologia, a gente podia falar, mas por que tu não vai lá, drena aquela área e planta soja? Porque a gente está falando de agroecologia. Se eu tenho que mudar o ambiente, a paisagem, para ter uma produção, eu já estou indo contra os princípios da agroecologia. Então, assim,
banhado ali é o arroz e o gado. É isso que a gente tem, é isso que a gente consegue trabalhar e viver numa parceria com o meio ambiente, né? Com as reservas que tem lá, com a fauna e a flora que tem dentro do assentamento. Então, eu não vou plantar soja no banhado, eu não vou drenar o banhado para plantar soja. Nós até tentamos plantar soja lá, mas não deu muito certo. O milho também não deu muito certo, né? As áreas secas que nós temos são muito poucas para ter uma produtividade grande para uma produção em escala, né? Uma produção pequena a gente até consegue, mas em escala a gente não consegue. Então, quando a gente traz alimentação lá no Paraná, a gente tem um frete elevado, né? Bastante imprevisível, né? Porque agora mesmo, há pouco que subiu o petróleo, né? Então, foi lá nas alturas a questão do frete. A dependência de fornecedores externos, nem sempre a gente vai ter daquele mesmo fornecedor. O alto custo operacional por ave, o risco de abastecimento e o balanço energético negativo. E aí esse ponto, para mim, é o mais crucial. Então, a gente tem um balanço energético negativo porque a gente tem todo o envolvimento, né? Tanto do trabalho do agricultor de fazer ali, de você buscar fora, de vir do Paraná para cá. Então, quando você vai colocar isso na ponta do lápis, tanto em recursos naturais como em recursos financeiros, a gente vai ver que a conta não fecha. Ela é bem negativa. E os impactos, né? A gente tem hoje, trabalhando com um plantel de 300 aves, estudando 110 gramas de ração balanceada. No dia, ela vai comer 33 quilos de ração dia, né? Isso dá aproximadamente 990 quilos mês por galinheiro. Então, essa margem de lucro para o agricultor, ela está comprimida quando você pensa no PENAI, por exemplo, né? Hoje, nós vendemos os ovos, ele está saindo a R$14 a dúzia para o PENAI, para Viamão. Aí eu falei que era 66 pontos, né? Então, vocês pensam, R$14 que eles pagam. Então, tem toda a logística, né? Toda semana, 66 pontos das escolas tem que entregar, né? Tem um volume grande aí. Toda semana estou entregando isso, ganhando R$14, você tem que tirar todo o custo do produtor, tirar todo o custo da indústria, né? Dos ovos e mais da logística. O que vai dar isso, né? Então, se você coloca trazendo ração de fora, é inviável. Aí, quando tu fala em orgânico, né? Porque a ração vai ficar muito mais cara, ele se torna inviável produzir orgânico para o PENAI, por exemplo. Né? Então, a proposta da Cooperave hoje, o que a gente está desenvolvendo, é fazer essa ração orgânica local e eu falo que é um processo circular. Por quê? Porque nós somos um dos maiores produtores de arroz orgânico do Rio Grande do Sul e hoje é considerado a região metropolitana do Brasil, né? Em áreas conjuntas. Lá é 1.600 hectares de arroz orgânico que existe dentro do assentamento. Então, nós temos ali dentro, e nós temos a indústria de arroz. Né? Dentro da indústria de arroz, nós temos os coprodutos do arroz, que é o farelo e a quirela, que é a base energética da ração. Então, se a gente pensa no farelo do arroz, a gente vai pensar, o que a gente vai substituir? O milho. Então, a gente pega o farelo e a quirela e vamos substituir o milho. Nós estamos com um projeto de uma biofábrica de tenebros, BSF. BSF é aquela mosca da fruta, a mosca soldado negro, da laranjinha que a gente fala. Então, porque ele vai dar uma fonte de proteína de alta qualidade. Nem se compara com a proteína da soja aqui, né? Então, vamos fazer... E para mim ter volume, porque assim, a proteína de tenebro vai ser um volume pequeno, né? Não vai dar volume grande de farelo, que nem a soja me dá um volume maior. Então, eu vou ter que ter volume e um alimento que complemente. Então, a ideia é a gente fazer a formação à base de batata doce, mandioca, proteína de insetos e farelo de arroz. Tem um trabalho muito legal que foi feito, executado aqui na agronomia, com o finado professor Harold, da batata doce da mandioca, para ruminantes para as galinhas, e a gente resgata isso junto, né? A ideia é fazer nossa ração através dali. Então, com isso, a gente vai ter autonomia e viabilidade, né? Com custo reduzido, independência logística e a sustentabilidade vai ser garantida. Então, aqui um ponto sobre os coprodutos do arroz, né? Como base energética, e que a gente tem em grande volume.
dentro da Cooperave. O farelo de arroz orgânico, então ele é rico em energia, fibras, vitaminas do complexo B. É um excelente substituto parcial do milho na ração e disponibilidade local abundante. A gente tem muito farelo de arroz que sai. É que a população gosta muito de comer arroz branco, né? A gente sabe que o melhor é integral, né, Márcia? Mas como a gente come muito arroz branco, então o bom do arroz vai lá para as aves, que é o farelinho. A quirela, né, que também é um coproduto que sai ali da produção, são os grãos quebrados com alto teor de amido e energia, e é um coproduto de baixo custo gerado e em grande quantidade também dentro da nossa indústria de arroz. E a casca do arroz, ela vai servir como camante aviário e depois ela vai com compostagem, fazendo todos esses ciclos de nutrientes dentro do assentamento, né? E sai ali do galinheiro, vai para a compostagem, vai para a horta do sítio, então você vai fazendo todo esse ciclo. Então, falando sobre a proteína, né, que nós estamos com essa experiência agora, né, executando dentro do assentamento, para a gente ter a nossa ração. Nós começamos com um tenebro gigante dentro da biofábrica, depois a gente passou por um molitor, porque ele também tem outras variações que nos interessam, que eu não vou tratar aqui hoje, e também com a BSF. Por quê? O molitor ele tem um tempo maior, vai dar ali 3 meses de ciclo completo dele, né? E só que aí a gente vai ter todo ano. E a BSF é um ciclo aí de 20, 25 dias que nós já vamos ter produto dela pronto, né? Por que a proteína de insetos? Porque ela tem alta digestibilidade. É uma proteína de 45% a 65%, com perfil de aminoácido ideal para aves de postura, superando a soja convencional. Custo reduzido, né? A gente não vai ter o custo de frete, eliminar o frete, os intermediários. As larvas se alimentam de resíduos orgânicos. Como eu disse, nós temos vários produtores que já trabalham com a horta, por exemplo. Então, nós temos muito produto que sobra dali. Então, são produtos que a gente vai... A alimentação, praticamente, dos insetos não é comprada. Quando eu falo, eu vou trabalhar com tenebro, mas eu vou ter que comprar a alimentação dele para me substituir. Não compensa. Ele só compensa ser trabalhado numa biofábrica para produzir farelo, em vez de farelo de soja, quando eu tenho esses coprodutos para alimentar. Por exemplo, o tenebro, ele fica no farelo de arroz, que já sai ali da indústria, então não precisa adquirir de fora. Por isso que ele é uma economia circular. Então, aí sim ele vai bater o valor em relação à soja. E aqui, essa que está grifada aqui, já é uma análise do farelo do nosso tenebro. Foi produzido com farelo de arroz. Nós fizemos a nossa primeira amostra. Os tenebros daquele lá de cima, os besorrinhos, a larvinha. Embaixo ali está a mosca soldado negro e a larva dela. A gente abate sempre as larvas, né? Então, o nosso farelo deu 87,3% de proteína. Então, muito mais além do que a literatura hoje coloca. Se a gente vê 45, 60, mas o nosso farelo atingiu 87% de proteína. Então, assim, a gente vai usar o que a gente usaria 2 vezes de soja, 1 vez de farelo. Então, a gente já está vendo que isso é o caminho certo a seguir. Então, um pouco do que eu falei dos ciclos dos nutrientes integrados, né, que a Cooperave, ela vai além dessa produção de ovos, né, ela é um sistema integrado de economia circular. Então, ali eu tenho a produção do arroz, que do arroz, a fábrica de arroz, eu vou ter o farelo, eu vou ter a quirela, eu vou ter a casca para a cama, que a cama vai virar adubo. E os resíduos da biofábrica, dos tenebros, também, ele é um grande, o FRAS, que a gente chama, o FRAS, ele é um potente biofertilizante, né, de longa ação, ele é um NPK natural, né, que você coloca na terra e ele vai durar mais tempo, então nós vamos ter isso também ali, que são tudo coprodutos que vai sair de uma biofábrica, né? Então, a gente tem um círculo ali, que eu falo que é vicioso, mas é um vício bom, né? Nós vamos ter ali dentro.
E ele vai garantir, então, que a gente aproveite o máximo, né, e reduz os custos externos. Então, aqui um pouco os próximos passos, né, que a gente tem para dar, que é esse avanço da formulação técnica, né, desenvolver o registro e a forma da nossa ração, que, como eu falava antes, né, para mim utilizar a ração para as galinhas, eu vou ter que mandar ali para o setor da Michelle, e eles falam assim, não, ó, esses produtos pode, com análise e tudo, eu posso fazer, aí é uma ração registrada para poder dar para as aves. A gente precisa ter escopo, né? A gente está construindo, porque hoje a gente tem a Cociargs como nossa certificadora principal, mas ainda a Cociargs não tem o escopo de certificação em animal, né? Está sendo construído juntamente com a nossa certificadora, né? Se a gente chegar e falar que é a Roberta lá, né? Roberta, vamos certificar a a gente precisa de um prazo, porque a gente tem que construir, registrar isso ali dentro do mapa, o escopo da certificação. A instalação da biofábrica, a gente está no processo iniciando, a gente está vendo que tem muitas coisas que a gente tem que avançar, que a gente fazia, ó, isso aqui a gente já largou de mão, estamos avançando, né, a Érica, que é a menina dos bichinhos que mais fica com eles lá dentro. O teste em escala piloto, né, que é desenvolvendo toda essa parte, né, da ração, separando algumas galinhas, dando um pouquinho para ver como que ela vai se comportar, como que vai ser a postura, esse teste piloto. E a expansão o PA, né, PNAE, na verdade, que é você conseguir colocar, de fato, os ovos orgânicos dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com uma projeção de custo aí, aproximadamente menor de 40% do que se tem hoje, com o escalonamento da produção para abastecimento contínuo, ampliando as escolas públicas do Rio Grande do Sul. Então, nós temos alguns desafios, tanto na parte legislativa, né, que hoje só pode vender para o município de Viamão, porque nós não só temos SIM municipal, então, além da certificação, nós temos que avançar também para poder vender para o Estado, né, porque hoje Viamão é um município que a gente não conseguiu ter o CISB ainda, a gente não conseguiu avançar ali no município, a gente está procurando legalizar a nossa indústria através do CISPOL, né, para a gente poder vender então para Porto Alegre e outras regiões. E, então, tem esses dois caminhos a fazer, tanto dentro de ter uma liberdade de venda para o Estado e a ração para poder, que é o passo que falta para certificar a nossa produção. Então, com a ração orgânica local, a Cooperado consolida a autonomia produtiva do assentamento Filho CETEG e garante os ovos orgânicos de qualidade para as crianças das escolas públicas do Rio Grande do Sul. Então, um pouco é o nosso trabalho que a gente está fazendo ali dentro do assentamento, com muito desafio, porque não é fácil quando você fala que você quer produzir um alimento que você foge dessas commodities, né? O começo é difícil, mas a gente está bastante confiante e já está vendo alguns resultados. Olha isso, obrigada. E agora a gente vai passar para as perguntas. Acho que no caso a gente vai isso, a gente vai reunir o Uli e a Rose aqui, né? A gente vai integrar os dois para a parte das perguntas, tanto com relação a políticas públicas, quanto a questão que a Rose nos trouxe aí, né? A criação de aves poedeiras para alimentação escolar e essa transição aí que eu achei muito interessante vocês utilizarem a proteína de insetos, né? São questões aí que a gente vê nos trabalhos, mas eu particularmente não cheguei a ver em loco. Fiquei curiosa para ir lá visitar vocês lá para conhecer, né? Essa utilização e essa economia circular dos testes, né? O aproveitamento do que vocês realmente produzem lá. E ter uma autossuficiência, né, na alimentação dessas aves. Né? A gente está aqui aguardando ansiosamente que vocês consigam a certificação, né? Mas, com certeza, os ovos que já estão sendo produzidos já são de ótima qualidade. Vou passar agora para quem quiser fazer perguntas, levante a mão que a gente leva o microfone. Bom dia.
Eu queria fazer uma pergunta para a Rose. Num slide estava escrito livrar as aves de antibióticos. Só que como a gente pode, tipo, como faríamos para tratar alguma doença sem os antibióticos? Então, hoje, como a Luísa já trouxe aqui um pouco antes, mas a gente faz o uso da homeopatia, tá? Em primeiro lugar, em primeira instância, da homeopatia. Claro, eu, enquanto veterinária, se a gente está vendo que a ave está em sofrimento e todos os recursos que a gente tem na área da homeopatia, a fitoterapia, não está resolvendo, a gente retira esse animal do plantel, faz o tratamento com antibiótico, ele tem um tempo de carência dobrado, tá, para ficar fora da produção e depois ele pode retornar à produção. Isso a legislação permite. Se o animal está em sofrimento, a gente usa, sim, os medicamentos alopáticos, mas só se não resolver. Mas na grande maioria, e à tarde vocês vão ver isso, alguns casos Calesiane, que a homeopatia, sim, ela tem resultado imediato, como um antibiótico normal. A gente consegue fazer isso. Mas caso você tenha um surto, algo que tu tem que tirar o animal, a gente retira o animal, coloca ele em quarentena, faz o tratamento e depois retorna para dentro do plantel. Seria de último caso, de emergência. Isso, se não resolver a homeopatia, a gente pode utilizar antibióticos assim, alopáticos. Obrigado. Oi, e já aproveitando o mesmo assunto, está na normativa, eu lembro de ter lido, mas não me lembro agora, as vacinações, né, aquelas que são obrigatórias, até porque realmente se vier um surto não tem como debelar, como é que funciona? Por exemplo, o lote começa em produção já na fase de franguinha, né, ou perto da produção, enfim, daí já fez as vacinações no lugar de origem, como que funciona? Sim, hoje, por exemplo, nós adquirimos as primeiras, como a gente ainda nós não estamos certificados, a gente já adquiriu, elas são um pouco maiores, né? Demorou um mês para elas entrarem na produção. Mas elas já vêm vacinadas, tá? Inclusive, assim, a compra, ela tem que ser de um espaço certificado, ela não pode vir debicada, né? Pode ter uma debicação ali, que a gente fala aparador, né? Não é nem debicagem. Então, tem toda uma questão da legislação que eu não entrei aqui em específico, porque a ideia era trabalhar mais a questão da alimentação. Mas, sim, a gente, quando adquire, ela não pode ser debicada, ela já vem com as vacinas que são previstas dentro da legislação, né? Isso é permitido dentro da certificação orgânica. E a gente faz todo o protocolo vacinal, porque ela fica um tempo, né, dentro do hotel, depois a gente faz todo para isso para dentro da área da sanidade animal. Sim, obrigada. Mais alguém? O meu amigo ele queria fazer uma pergunta, né, só que ele está com vergonha, né? O que aconteceria com uma grande obra se a produção decaísse? Basicamente seria a mesma, tipo, tipo, vamos supor a grande obra, só que daí voltaria algumas galinhas que não estão dando produção para corte? Na verdade, sim. Então, as galinhas poedeiras, como elas já vêm geneticamente para a postura, elas têm as fases, né? Que elas começam a postura, ela chega no auge da postura e depois ela decai. Tem um período que ela está decaindo muito, que para ser comercialização, né? Então ela não vale a pena ficar no plantel, faz assim o descarte, né? Ele vende para outra empresa, vai fazer o abate, enfim, não é nós que fazemos, tá? Então ela vai para um outro processo. Mas também tem a situação que nós tivemos, né, casos são todas que foram no aposentamento, foi todas na mesma idade, por exemplo. E teve um ou dois, né, galinheiros que estavam com a produtividade baixa. Todos no auge de produção e ele muito baixa. Aí nós fomos lá, enquanto técnico, verificar. Então, eram detalhes, assim, ó, água, por exemplo, não é que estava faltando água para as galinhas, mas o bebedouro estava um pouco mais alto.
Então, elas cansavam de ficar com o pescoço estendido, não bebia muita água. Baixou a produtividade, porque a água pode faltar um pouco de comida, mas não pode faltar água para elas, porque baixa a produtividade. O estresse, barulho, então tudo isso tu tem que ver dentro da produção para ver o que é que está baixando a sua produtividade. Tem o período das poedeiras, que ela vai fazer isso mesmo, né, que é o tempo de vida de produção, que aí elas são descartadas, né, são mandadas para outro abate, ou tem outros produtores até que compram para ter uma galinha, porque elas continuam produzindo ovos. Só que não por um processo desse de escala que a gente quer, né? Então vai para o descarte. Bom dia, meu nome é Alessandra e na verdade, eu mudei a minha pergunta porque eu ia perguntar sobre como é que era a dificuldade para achar a ração, né? Já que vai ser produzido vocês mesmos vão produzir, eu queria saber como é que vai ser a formulação quando é para crescimento ou ir para postura, se vai haver diferença, se vocês vão pegar pintinhos ou se já vão pegar maiores. E a outra pergunta que eu faço é na questão econômica e em relação a valores, né? Porque todo galinheiro ele tem que ter um responsável técnico veterinário. E com 300 galinhas, um produtor, eu acho que ele não consegue pagar um técnico mensal, né? Um veterinário mensal. Como é que fica nessa questão da cooperativa? E eu queria fazer uma última pergunta, não sei se ele vai conseguir me responder. Na questão do abate dos animais orgânicos, como é que fica na questão final do abatedor? Vamos lá, eu já vou começar pelo final ali. O abate não é com a gente, tá? A gente sempre vai mandar para empresas que compram já essas galinhas já de aviários, né? Então é com eles, geralmente eles mandam para abatedores certificados, enfim, né, que já são legalizados. Não precisa ser certificado orgânico, porque eu não sei o destino que eles vão dar, mas geralmente são empresas que já têm, né, no mercado, que vêm adquirir o seu plantel todo para isso. É isso, alguns vendem, outros vão para o abate geral. Nós não temos, a gente vai somente vender elas, né, no final da produção. Nós não vamos envolver nesse primeiro momento. Já teve, até os nossos produtores perguntam, vamos trabalhar com dupla aptidão? Nesse primeiro momento, não, porque a gente também não tem ainda o expertise nem da produção de ovos, né? Então, é um passinho por vez, né, nesse sentido. Aí, sim, eu coloquei ali no meu slide que o desafio era esse, né, a formulação da ração. Então, a formulação não é só na fase de postura. Então, quando ela está crescendo, ela precisa mais de energia, quando ela está produzindo um pouco mais, ao contrário, né, crescendo de proteína e depois ela precisa mais de energia. Então, essa ração vai ser balanceada. Os ingredientes são o mesmo, mas na hora da formulação ela tem que ser para cada fase, né? Então, a ideia é essa, né, da gente conseguir fazer essa formulação, mas esses são os próximos passos aí. Sim, hoje, se você tiver um galinheiro de 300 galinhas, para você ter orgânico, você vai fazer que nem tem vários produtores em Viamão já, tá? De ovos orgânicos, que eles têm uma RT, mas é isso, o nicho de mercado deles é feira. Eles têm que vender lá a dúzia de ovos a R$19, R$20 nas feiras, porque senão não paga a conta, não fecha. O que a cooperativa faz? Hoje os nossos agricultores não pagam pela assistência técnica. A cooperativa tanto a RT, eu sou a RT deles hoje, nós temos a Érica, que é a nossa agrônoma, que faz toda essa parte da passagem, né, de acompanhamento ali. Nós temos a Sabrina, que é fruto da ETA, que é a nossa técnica em zootecnia, né, que está ali trabalhando com a gente, responsável pela indústria, mas também ajuda a acompanhar, né, os nossos aviários. Então, nós temos toda uma equipe que faz todo esse trabalho. Esse custo não vai para o produtor, ele é um aporte da cooperativa, porque para nós é importante a gente ter o produto, né, para a gente poder avançar. E como a nossa venda maior é para os programas institucionais, como o PENAI, então a gente precisa ter volume. Então, para isso que a gente organiza os agricultores. Então, é uma parceria que a gente faz ali, né? Então, eles produzem porque
tem a terra, tem a área, tem a aptidão e nós queremos o produto. Só que tem que ser em grande quantidade, então para isso a gente faz essa troca, né? E a última pergunta aí vai para ele. Para fazer parte da cooperativa, tem que ser o pequeno produtor, ele tem que ser assentado, sendo o pequeno produtor, sitiados, né? Ele pode fazer parte da cooperativa. Então, essa cooperativa, no caso, a Cooperave, ela é de assentados da reforma agrária. Né? Nada impede que futuramente se possa, se houver demanda. Né? A agricultura familiar é muito isso, é demanda. Então, a gente não imagina as coisas que vão acontecer. Provavelmente, se houver demanda, né, a cooperativa funciona de forma assembleada, né? Se houver a demanda, a própria cooperativa pode decidir se vai aceitar outros agricultores de fora do assentamento ou não. Hoje ela é composta por agricultores familiares do assentamento. Só queria complementar, aproveitar a tua pergunta para fazer uma complementação, no sentido de que, veja que eu até citava isso, né, a importância de organizar cadeias produtivas. Então, o assentamento, a gente não escolheu o tamanho da área que ia ter de moradia. Né? A gente respeitou que o banhado é do rio. Né? Um dia ele toma de volta. Então, a gente não foi morar no banhado. Se morar no banhado, a enchente de 24 tinha levado todas nossas casas. Então, a gente mora na parte alta. A parte alta é pequena. Então, o pessoal ficou com 1 hectare, com meio hectare, alguns um pouco mais, um pouco menos. Então, é ali que se pensou em o que se poderia fazer, se organizar de cadeias produtivas que o pessoal gostasse de fazer, evidentemente, que quem fica mais em casa, que são, no caso, assentamento, as mulheres, os mais velhos, os jovens, crianças, pudessem se incorporar como frente de trabalho. Então, as próprias famílias é que trouxeram a ideia da agricultura. Mas que agricultura, no modelo tradicional de grandes galpões, galinheiros? Não. Né? A ideia de ter vários galinheiros pequenos, a gente está falando de 100 a 300, 400, até 500, né? Que a ideia é não ultrapassar o limite de quando tiver 2 lotes de 999, porque acima de 1.000 é registro, não é cadastro. Então, a ideia é de ficar no campo do cadastro. E aí que se compôs. Então, a cooperativa ela entra com o quê? Ela entra com esse projeto, ela entra com várias questões, mas a produção é da família. O que a cooperativa faz? Ela organizou a indústria, né? Nós somos a primeira indústria de ovos, né? Indústria de ovos dos assentamentos do Rio Grande do Sul. Então, foi um feito, foi conseguido. E aí, só fazer entra com assistência técnica, né? Entra com projetos e assim por diante de formação. E o que eu queria ressaltar também, que foi perguntado? Eu acho que se confunde, por vezes, de entender que a agricultura orgânica não tem que respeitar as questões da biosseguridade. Né? Então, tudo que é vacina tem que ser feita. As vacinas, sejam nas galinhas, sejam no gado, seja em qualquer... Né? Então, isso é respeitado. Você não pode deixar de fazer. Se tem uma campanha, brucelose, por exemplo, tem que vacinar para brucelose. Né? E aí, para completar novamente, também já encerrando, no sentido dos abatedouros. Eu não sei se a pergunta foi dos frangos ou também dos animais, mas de tudo. Né? Se nós quisermos chegar ao ponto de colocar, vamos pegar o gado, nem das galinhas, mas se nós quisermos abater gado, se tiver certificação do gado, da pecuária orgânica, da carne, o abatedouro também tem que ser certificado. Então, isso é rastreabilidade, a produção orgânica. O que diferencia fundamentalmente tradicional? A agricultura tradicional não precisa fazer laudo de agrotóxico no produto que é entregue para a prefeitura. Nós temos que fazer. Então, da mesma forma, como há uma rastreabilidade maior, tanto da produção, né, da indústria, então isso tudo é rastreado. Isso qualifica muito mais, né, o alimento relacionado, digamos assim, ao convencional. Né? Mais alguma pergunta? Todo mundo com fome.